Vamos embora, estamos aqui para mais um dia de gravação do podcast do Mind 21. Esse movimento que tem como missão tornar donos de negócio e empresário. E, cara, eu tô felizão, empolgado pra caramba, porque eu adoro vender, eu curto vender pra caramba, mas a minha venda é muito fácil. Cara, a minha venda é muito teta perto desses caras que estão aqui. Então, sem mais delongas, hoje o tema central é, cara, como que você pode fazer ou melhorar um processo de venda mais complexo? Né? Eu trago um exemplo meu. Cara, minha venda é fácil. Meu cliente chega, através de um funil, eu tenho uma boa proposta para ele, eu apresento, ele compra ou não compra, eu faço a entrega e pronto. Dos caras aqui, não. Então, assim, cara, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Eu quero agradecer o Lucas, que é sócio fundador da Revisa Energia Solar e Soluções Sustentáveis. Quero agradecer o Regi, que é sócio fundador também da Vale Ambientes, que é soluções completas de interiores. E o Felipe da Balt, parceirão nosso também, que é parte de automação e tecnologia residencial. 3 negócios complexos. Eu estou curioso para entender como é que se faz uma venda num negócio desse. Isso que nós não vamos entrar em finanças, hein? É venda, porque se nós for entrar em finanças, aí nós vamos bater biela aqui, não é o meu tema. Tá? Então, cara, se apresenta de forma individual cada um, pode começar pelo Lucas aqui, se estão em casa. Então, olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou o sócio fundador da Revisa Energia. A Revisa é uma empresa que já está há 10 anos no mercado, uma empresa de engenharia, e entregamos basicamente soluções em economia de energia. Dentro dessas soluções, energia solar é uma delas, né, mas ao todo são 12 produtos ou serviços com o objetivo, com o foco de oferecer redução de energia, pois a energia hoje pesa muito no bolso, né? Seja numa residência, numa indústria, num comércio ou até mesmo no agronegócio. Então, basicamente, esse é o meu negócio. Boa, cara, seja bem-vindo e obrigado mais uma Muito vez obrigado. por aceitar o convite aí. E Felipe? aí, meu nome é Felipe, eu sou sócio proprietário do Grupo About. Nosso grupo é focado em tecnologia, seja residencial, empresarial e também com tecnologia em segurança. Estamos no mercado aí há 15 anos, oferecendo o que tem de melhor em tecnologia para esse tipo de mercado. Boa, Regi, bem-vindo, obrigado, Felipe. Sou o Reginaldo, sou fundador da Vale Ambientes e da Vale Homestaging. Hoje nós temos a solução completa de interiores e também a parte de venda online de produtos especialistas em couro. Então esse sou eu, nossa empresa. Muito bom. Cara, então vamos para cima, assim, eu tenho uma pergunta aqui que é, o que torna uma venda mais complexa particular, assim, na visão de cada um de vocês, eu quero entender. E assim, já engatando com uma segunda aqui, cara, qual foi a venda mais desafiadora que vocês já fizeram? Vocês estão 3 projetos difíceis aí. Pode começar como você achar melhor. Vou começar pelo meu negócio, né? O meu negócio eu entendo ele como um pouco mais difícil porque eu vendo um sonho, eu não vendo um produto. Então eu digo para o cliente, por exemplo, na casa dele que ele vai ter automação. Então ele vai chegar em casa, vai falar, Alexa, faz isso e ela vai fazer. Só que muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer, ele não sabe nem o que ele precisa. Então eu sou obrigado a vender um sonho para ele. Ele precisa acreditar que aquilo que eu estou falando, quando a casa estiver pronta, depois dos móveis, depois da energia, vai funcionar. Então, é uma venda complexa, consultiva, a ponto de que eu tenho que escutar o que ele quer, escutar os gostos, entender o perfil tecnológico do cliente, porque eu também não posso oferecer muito mais do que ele precisa, né? Então, eu teria que entender todo esse contexto para, então, conseguir fornecer algo que atenda a demanda dele, que ele entenda lá no futuro, assim, investir legal, não investir nem a mais e nem a menos. Pô, é difícil botar isso na balança, né, cara? É muito complexo, assim. É diferente do meu, o cliente ele tá com uma dor muito específica, ele tem um desejo muito específico. Cara, ou ele paga ou não por isso, ou cabe no orçamento ou não cabe, e ponto, né? Você é diferente. O teu cliente, ele quer comprar, né? Às vezes o nosso, ele não quer comprar. Isso. Ou ele nem sabe, ou ele não Nem tem sabe a dor. consciência, então é preciso elevar a consciência, mas a gente vai entrar nesse processo muito bom, assim. No meu caso, eu vi que mudou muito depois que a gente aplicou um super briefing. Isso foi uma virada de chave. Nós tínhamos um briefing onde a gente tenta descobrir os desejos e anseios dos clientes, mas ainda ficava muito vago, porque são muitos serviços em um só. Então a gente foi desenvolvendo. O que são esses serviços aí, só pra galera entender? E o briefing também, tá? Só pra você. O briefing são as perguntas, é isso? Galera que tá em casa. É uma qualificação. Qualificação. Né? Eu até classifiquei como super briefing para uma super qualificação, onde tentar evitar retrabalho, desperdício de tempo para o cliente, né, e desperdício de tempo para os profissionais envolvidos. Então, essa qualificação, a gente estamos focando muita energia nisso para ter essa classificação antes de apresentar. Tá, e o que que tu resolve no fim? O dele eu entendi em parte, é difícil. O teu, vamos ver.
Então, no nosso caso, é a dor da obra Tá. para o cliente. Você, Márcio, vai comprar um apartamento, você imagina comprar um apartamento, tem que pensar em projeto, pensar em mármore, em elétrica, iluminação. Então, a nossa solução ela é completa, onde todos esses serviços são em um pacote só. É meio que assim, eu comprei um apartamento, vai me entregar ele pronto, interno, tudo. Isso. Pronto. Piso, sei lá, iluminação, É, móveis. intervenção civil a gente não faz. Já chega em um outro, já passa um pouco, né? Pega o apartamento pronto, a construtora vai te entregar, e dali para frente, do projeto ao enxoval. Entregamos até com a toalha ali no banheiro. Pô, complexo também pra caramba, tu é louco. Cara, tu escolhe pro cara, às vezes, o cobertor do cara. O eletrodoméstico, às vezes, O eletro, sim. O eletrodoméstico ou já é tu dá um clichê. conselho, um direcionamento, conforme as perguntas que tu recebeu. Então, isso é um fator da venda consultiva que a gente vai construindo. No começo, quando a gente não tinha esse briefing bem elaborado, às vezes surgia muito questionamento. Ah, por que essa geladeira? Por que esse... Então, depois que a gente criou essa metodologia, onde a gente aprofundou essa energia no briefing, quando a gente mostra que a gente tem poder sobre o conteúdo, não tem mais esse questionamento. Hoje o questionamento está mais se cabe no bolso ou se não cabe, que a gente tenta capturar isso antes, do que em si, no detalhe, essa geladeira, ou esse balcão é assim, ou abre assim. Então, já passou um pouco pela metodologia anterior que a gente conseguiu captar. Ó, isso pra vocês que estão em casa assistindo a gente, como empresário, isso faz parte de um processo. Então, cara, uma venda mais complexa, ele encaixou um bom processo dentro daquilo que começou a funcionar para ele. E aí você tem que refletir aí no seu negócio. Então, pô, venda é realmente complexo e cada nicho o seu nicho. Então, qual é o teu bom formato que consegue encaixar para facilitar o cliente tomar a decisão, ou fazer a escolha, ou avançar, comprar, né? Fechar a venda mesmo. E o teu? Pô, o teu também, engenharia, tem a parte técnica. Não é fácil. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, né, o que eu entendo como venda complexa? São alguns pontos que eu vejo como diferente de uma venda comum. Né? O primeiro é que na venda complexa ou consultiva, a gente não pode empurrar o produto. Né? Então, ela é muito mais de entender a necessidade do cliente, de saber ouvir. Né? Um segundo ponto muito importante na venda complexa, consultiva, é que muitas vezes eu tenho mais de um tomador de decisão. Né? E o valor agregado é maior também. Então, quanto maior o valor agregado, esse cliente ele tem mais... ele é mais... Como é que eu vou usar a palavra? Ele pesquisa mais, ele precisa de mais confiança. Ele é mais criterioso. Ele é mais criterioso. Mais criterioso, exatamente. Né? Então, por isso que ela... Só puxar um gancho, desculpa. O que é um projeto médio hoje de vocês, assim, de valor, pra gente entender nessa venda complexa? É 10 mil, é 50 mil, é 150 mil de cada um, assim, se puderem... No meu caso, eu considero uma venda complexa, né? Uma venda acima de 300 mil reais, eu considero como uma venda complexa. No meu caso, no meu ticket, né? Uhum. O de vocês? O meu acima de 150 mil já é 150 complexo. mil já. O meu é na faixa de 150 mil também. Tá, legal. É que a gente tem que estudar muito bem, Sim. fazer muito bem essa venda, porque às vezes a gente tem a oportunidade de vender uma vez. A gente não, no meu caso, eu não consigo pegar 10 projetos no mês e a gente tem que ser muito assertivo para a hora da apresentação ser uma apresentação Exatamente. Copa do Mundo. Eu sempre falo, é final de Copa do Mundo. E então um outro tem que ser ponto assertivo. também é que tem que ser uma venda personalizada. Tu não pode ter um produto único e querer empurrar para esse cliente. Então, por ser consultivo, né, tem que entender, né, fazer as perguntas certas, fazer as perguntas chaves. E ela tem um período mais prolongado de negociação, não é uma venda que vai se concretizar em 1 dia, 7 dias. No meu negócio, às vezes, é 90 dias, 120. Uma das minhas vendas, respondendo a segunda, né? Uma das minhas vendas de maior dificuldades, elas levaram 14 meses de negociação. 14 meses, então, várias reuniões, vários briefings, mudança do projeto no meio do caminho, e depois teve, sim, a venda, uma venda de 3,5 milhões. Mas são outros caminhos, né? De uma venda de um ticket menor. E desses 14 meses, qual foi o maior nível de complexidade ali? Era entender, era fazer conta? Porque o teu caso tem muita questão de cálculo, né, Lucas? Complexidade é de, às vezes, tu tá indo num caminho, o projeto tá tomando um rumo, e chega nesse caminho, não, peraí, vamos mudar. A gente quer mudar o projeto, não é mais assim. Então, tu tem que ter esse bom senso de entender que faz parte, né? Que, enfim... voltar da etapa inicial e começar do zero. Então, às vezes acontece isso 2, 3, 4 vezes. Eu acredito que no meu negócio ainda não é tão complexo como na área de arquitetura,
na área de engenharia civil também, né? Que o projeto ele muda muitas vezes a forma, né, no meio do caminho. Então, Então, tu tem a questão legal também? Isso impacta muito sim, hoje sim. ainda ou não? É mais Bastante. tranquilo? Bastante. Bastante também. Pô, então é várias complexidades, né, cara? Certo. Questão legal, questão de tempo. E outro ponto também da venda complexa é que o vendedor consultivo, o nome já diz, né? Ele tem que ser um consultor, né? Ele não pode ser um vendedor. E ser um consultor... Qual a diferença dos dois pra ti? Consultor Para pro mim, vendedor. um vendedor por si, ele vende um produto. Ele não entende muito sobre aquilo, né? Ele tá É um oferecendo... tirador de pedido? Exatamente. Tá. Né? Ele não entende muito do produto, ele apenas está ali para tirar pedido. Ou apenas é um produto que não tem muito diferencial, né? Pode ser, pode ser. E um consultor já não, ele precisa entender tecnicamente sobre aquilo. Ele precisa entender mais do que o cliente. E hoje eu percebo também que os clientes, eles entendem muito sobre o produto. A gente acontece muitas vezes, se um vendedor não estiver bem preparado no momento da negociação, muitas vezes o consumidor vai saber até mais do que ele. Porque está muito fácil pesquisar hoje a informação. Informação O rápida. Google, o YouTube, o Chat chat. GPT. Então tá muito fácil Não, cara, de entender. eu fui puxando um gancho pra vocês, eu fiz isso no chat GPT esse dia, né? Tava navegando e tal, falei assim, cara, eu comprei um terreno maior, tá, pra construir, e falei, vou botar uma quadra de tênis, ou uma quadra de beach tênis. Tá, mas como é que eu sei isso? Eu fui lá, falei, ó, quero botar, terreno é esse tamanho. O que tu me recomenda fazer dentro dessas especificações aqui? Quanto é que eu vou gastar? Eu tô em Tubarão, Santa Catarina. Cara, ele me detalhou. Cara, quadra de tênis vai gastar tantos, beach tênis vai gastar tantos, esses são os prós, esses são os contras. Então, tipo assim, pô, pensa o consultor chegando pra mim, meia boca, né, frouxo. Cara, deu ruim pra ele. Perdeu pra mim, né, cara? Eu já tô com as informações tudo na minha cabeça centralizadas. Se ele vir me falar online, cara, tá por fora, peraí. E no nosso dia a dia a gente vê que é muito comum. Essa é a parte boa que diferencia realmente as empresas preparadas e a que não estão, né? Boa. E quando o consultor chega ali para falar e o cliente entende mais que ele, talvez perde a credibilidade, né? E eu não sei o trabalho de vocês, mas o nosso é muito consultivo, que foi o que o Lucas falou. Então, às vezes, eu entrego muito para o cliente antes de fechar o pedido lá no final. Então, um pedido aí de 14 meses, que eu também já passei por isso, tu não sai fechando, né? Às vezes tu sai entregando numa visita técnica, tu sai entregando num projeto que tu faz, tu sai entregando numa dica que tu dá, até tu lá no final conseguir fechar efetivamente o pedido, né? Boa, legal. Já encaixa? A tua venda é mais difícil, tem algum case, assim, alguma história? Eu acabo de fechar uma venda de 12 meses. São 12 meses negociando com o cliente e eu acabei de fechar ela. E foi o que o Lucas falou, né? A casa mudou uma vez, duas vezes, mudou o construtor, mudou o estilo da casa, mudou a arquiteta. E aí, como a minha etapa é sempre a final, igual a tua, né? Que é os móveis ali, então eu acabo ficando lá para a última opção do cliente, né? E aí, nessa etapa, eu encontro duas dificuldades. A primeira é que todo o orçamento que eu fiz no início mudou, e a segunda é que, geralmente, o orçamento do cliente já estourou. Então, quem constrói casa sabe que o projeto gastar 1 e no final, se não é 2, é 1,5, né? Pô, eles já sabem que isso aí é padrão, por que eles já não aumentam, né? Toda a vida, né? Pô, vamos gastar 1 milhão, todo mundo já sabe, vai gastar um 20% a mais, por que a gente já não bota isso aí na conta, né? É verdade. É o problema de mercado isso aí, estratégia, né? Boa. Mas aí vai muito do vendedor que é consultivo. Eu acompanho as obras e eu vejo muito disso. Eu também gosto, né? A gente sempre está envolvido aí com construção. Daí o vendedor, quando ele é bom, por exemplo, ele vai lá comprar um piso. Isso eu já presenciei, né? Ele está descrito, o arquiteto descreveu um piso, mas o vendedor consultivo, olha, mas ele vai aumentar o ticket dele, né? Mas tem esse piso aqui que ele é melhor, ele é mais bonito, então ele aumenta 20% no orçamento. Só que daí ele aumenta 20% no piso, 20% no colocador, que vai ter que ser um colocador melhor, daí vai lá e ele aumenta em outros setores da obra. Então chega no final e estoura. Pode ser uma obra de alto nível e uma de intermediário. O cara sempre botando a mais. E outro ponto legal nisso também é alinhar a expectativa do cliente, né? Que às vezes a falha é de não ser claro, né? De não ser transparente ao ponto dos problemas que podem vir a acontecer. O teu caso é assim, o meu é assim. Pô, tu vai pegar um período de chuva e bagunçar totalmente a agenda, né? De uma instalação, de uma entrega. Tu pode pegar, tu perguntou, o meu negócio ele tem uma legislação por trás. Então, às vezes, a aprovação não vem no tempo certo, a gente depende de Uma concessionárias. mudança de lei do governo, alguma coisa? Exatamente. Então, essa clareza, essa transparência com o cliente é muito importante, né? Na obra, eu vejo que acontece muito isso. Eles criam uma expectativa que em 3 meses a obra vai estar pronta e às vezes leva um ano e meio, 2. Lucas, isso tem uma previsão? Vocês têm uma previsão de margem de erro? Hoje consegue calcular ou não, cara? Realmente na análise SWOT lá cara, isso aqui não está no meu controle. A gente consegue minimizar. Mas resolver 100% não. Tu minimiza porque o não risco, está no teu controle, né? Não está no meu controle. O nosso é uma das grandes dores, né? Porque eu sempre sou o último a sair da obra, que é o acabamento final, né? Então, às vezes, o cliente já está estressado pelo andar da obra,
às vezes as entregas dos demais profissionais não foi a contento, então que acaba atrapalhando o nosso trabalho. Então essa realmente é um desafio que não consigo mensurar ela, né? A gente consegue mitigar, sim, mas mensurar e dizer assim, eu te entrego e tal dia, realmente é um desafio bem quase impossível, né? É que no final da obra, todo mundo quer ser o último. O colocador de vidro quer ser o último, o do móvel quer ser o último, Pintor, mas gesso. nunca dá para ser o último. Isso faz muita diferença no próprio proprietário, né? Ele tem que, não, tal dia, seguir um cronograma. Senão todo mundo quer deixar para depois. Deixa ele colocar primeiro para depois eu colocar. E vai se estendendo. Boa. Deixa eu só aproveitar um gancho aqui que vocês estão assistindo a gente, cara. Aproveita para dar um like, compartilhar esse vídeo aqui com o teu amigo empresário, a tua amiga que é empresária. Precisa entender mais sobre venda consultiva, tá? Se você quiser fazer parte também do Mind 21, só você acessar www.mind21oficial.com.br ou clicar no nosso Instagram lá, Mind Oficial, e entender um pouco mais sobre o nosso movimento. A gente é uma mesa de conselho consultivo compartilhado. Isso é o que a gente é, um movimento de empresários com o objetivo único de tornar donos de negócio empresário. Boa? Legal, gente, vamos nessa, olha só. Eu quero entender um pouquinho mais agora do processo, assim. Eu vou exemplificar o meu porque é fácil, rápido, aí depois vocês detalhe de vocês aí. Cara, o meu eu tenho... Vou contar o do Mind aqui, né? Cara, o cliente ele tem um fluxo de venda que é uma vez por ano, que são as mesas de conselho. Ele compra uma vez no ano, ponto, entra, ele tem 12 reuniões no ano. Simples assim, ele paga um anual, né? O outro produto ele chega numa esteira de anúncios online. Esse anúncio, o meu SDR aquece esse cliente. A partir disso, gera uma conversa, entende se ele tem uma dor ou um desejo muito forte que a gente pode resolver quanto comunidade. E ele compra ou não esse produto, entendendo com o momento dele, se realmente faz sentido ele avançar e se cabe no orçamento. Esse é o meu fluxo de venda. Eu quero entender de vocês, como é que é esse processo de uma venda mais complexa? Se vocês puderem separar, se vocês entenderem sobre... Comenta um pouquinho para mim. Como é que vocês constroem esse processo junto com o cliente? Quais são as etapas? Fica à vontade aí, quem tiver na bola. Vamos lá. No meu processo, né, a gente tem alguns canais de aquisição. Falava do canal já que tu começasse pelo digital, né? No digital a mesma coisa, tu faz um investimento em tráfego pago, gera a questão de leads. Leads para um público maior, um ticket maior já é mais difícil, então já é bem mais limitado, né? Hoje, para um público de ticket menor, é muito mais facilitado. Tu consegue ter um volume maior, tu consegue ter até uma taxa de conversão maior. Então, o primeiro desafio já é acertar bons criativos para conseguir captar lead na parte de tráfego pago. Desculpa, tu lembra tipo algum assim que... Cara, como é que chama um cara desse, né? Cara, tu quer diminuir a tua conta de energia, o que usa geralmente? É difícil porque tu pensa o seguinte, no Brasil a gente atende Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se a gente pegar a nossa região, tu olha a diferença de cultura que tem nas regiões, né? Para mim falar com o público de Braço do Norte, agro, é totalmente diferente para mim falar do público aqui da nossa região. Totalmente diferente de falar do público de Criciúma. Então a gente acertou em alguns criativos falando exatamente com aquela persona, né? O cara do agro com chapeuzinho de palha, falando naquela personalidade, às vezes pegando alguém daquela região, com cases de cliente daquela região que abrem muitas portas, né? Tipo, a gente teve o caso do case da Flus House, que abriu muitos caminhos. Né? Então, isso foram criativos que deram certo. Mas a grande maioria não deu certo. Sim. Principalmente por ser um ticket maior, né? É difícil, cara, entender, às vezes, por um anúncio, né? Pô, tô rodando, eu quero economizar energia, eu quero pensar em inovação, o que me move, né? Quanto o cliente achar isso aí. Às vezes ele nem sabe o que ele quer, na verdade. Ele não entende, né? O problema é que ele não entende do teu modelo. E tu tem muitas opções hoje no mercado de economizar energia, né? Mercado Livre é uma delas, energia por assinatura é outra, né? A própria o fotovoltaico. Então, o cliente, muitas vezes, ele já tem uma concepção e tu não teve a oportunidade de explicar, né? Então, o segundo canal de aquisição, que para nós é o que mais funciona hoje no nosso modelo de negócio, é o PAP, representante comercial porta a porta. Então, ele faz a prospecção ativamente. Ataca mais indústria, B2B. Puramente B2B, né? B2C tu não tem como bater na porta dele, né? Então, ele ataca diretamente o B2B. É um trabalho complexo de PAP, né? Não é simplesmente, eu vou lá e vou bater na porta, não. É um trabalho de inteligência por trás. Tu tem que fazer uma pesquisa do CNPJ, tu tem que entender qual é o contexto dele, quanto que ele fatura. Você tem um mínimo de demanda viável para poder instalar um projeto. Entender quanto que ele consome pelo perfil de negócio.
tentar mapear LinkedIn, redes sociais, entender um pouquinho o que ele gosta, o que ele faz. Pô, isso aí é uns hack bom, ó. Os caras avançam, entendeu? E, cara, isso é um problema do empresário, às vezes, que assiste aí. E, cara, ele acha que é botar uma porta lá, ele bota o vendedorzinho lá, o telefone na mão e fica esperando sentado e, cara, não vende. Ele não vai a fundo, né, de entender de fato quem é um cliente tá falando. Ainda mais uma venda com um ticket maior, uma venda realmente mais complexa. Exatamente. Essa inteligência é importante e ninguém usa. Pô, baita sacada, tá? Que tá ouvindo a gente. E isso é um canal que funciona, né, com essa inteligência por trás. O terceiro canal, né, a gente tem alguns outros, mas o terceiro canal que mais funciona é a indicação. E para a indicação funcionar, aí entra todo o trabalho de entrega e pós-venda, porque se não fazer um trabalho de pós-venda bem feito, esquece a indicação. Ninguém vai te indicar se não gostar do teu trabalho, né? Então, um trabalho bem feito de entrega e pós-venda, entregando um bom NPS, aí sim, um trabalho de indicação ativa. Não é a indicação de, espero o cara ter a vontade de indicar. Não. Ou também não oferecer dinheiro, né? Às vezes a pessoa acha que só oferecer dinheiro é o suficiente para indicar. Não. É criar uma experiência, né, em vários períodos, entregar mais do que tu oferece, para, em um determinado momento, cara, olha só, tá contente do teu projeto? Tu indicaria uma outra pessoa da tua confiança? Opa! E essa indicação, ela tem uma taxa de conversão muito grande. Hoje, a nossa maior taxa de conversão, ela vem da indicação. Chega em torno de 70%. Enquanto que o tráfego na entrega é 2%, 3%. Caraca, bom demais. É relacionamento, filho. De parar de vocês é relacionamento, né, cara? É outro jogo. Tá, peraí, deixa eu puxar um gancho. A tua etapa de entrada primeiro e a tua de entrada. Daí a gente vamos fracionar. Vamos lá, minha etapa de entrada, geralmente, a gente usa o Instagram, usa essas redes sociais como mostrar para o cliente sobre tecnologia, mas a gente é na rua. Na rua é uma porta de entrada grande e os arquitetos, né? Então, quando a gente pega juntamente com os arquitetos o tipo de projeto que ele tá fazendo, o sonho que ele quer realizar, aí eu consigo entrar e mostrar para o cliente o que ele vai ter de benefício e não vai ter tendo aquela sistemática, né? Então, como o nosso público geralmente é então eu consigo, juntamente com o arquiteto, já prever desde o início do projeto toda a parte de tecnologia da casa. E eu sempre costumo dizer, na minha área, né, daqui a 2, 3 anos, ou o cara vai ter automação em casa, ou ele não entra em casa. Porque hoje a cafeteira é com Alexa, o aspiradorzinho de pó é com Alexa, o ar-condicionado é com Alexa, o portão para abrir. Hoje a Alexa praticamente está dominando tudo, né? Mas ninguém sabe que por trás dela existe todo um aparato tecnológico para funcionar. Para ti não serve para nada, porque tu nunca testou, né? Mas depois que testa... que hora é? Não sei o quê. Então, esse é o nosso desafio, né? Que às vezes o cliente quer, mas ele não sabe o que quer. Quer ver um negócio interessante? Eu vendo piso aquecido. O pessoal acha que o piso aquecido é para esquentar o pé, sendo que, na verdade, isso é só a cereja do bolo. O objetivo do piso aquecido é tirar a umidade. Então, a gente, como está numa região úmida, quem quer permanecer com uma casa boa, se eu tiver um piso aquecido, isso ajuda a aumentar o tempo de vida da casa. Então, assim, são menos manutenção, menos umidade, menos mofo, menos alergia, menos doença, é menos tudo. Então, não é só o pezinho quente. O pezinho aquecido é um detalhe. Então, é um trabalho meio que conscientizar mesmo o cliente. É o consultivo, né? Eu tenho que mostrar para o cliente para depois ele ver se faz sentido ou não. Tá, boa. Só puxar mais um gancho, né? Eu vou lembrando para não esquecer. Na visão dos três, agora, uma resposta rápida. Vocês pensam em empilhar entrada de cliente é uma boa estratégia ou não, cara? O meu canal é arquiteto, eu achei a ver aqui, eu fico só no arquiteto. Vocês pensam sobre isso? Eu não confio numa fonte só, né? Então, eu tenho várias fontes de entrada, eu tenho o bater na porta, eu tenho a internet, eu tenho o arquiteto, que é um parceiro muito aliado. Tu separa meio que por ordem de prioridade, cara, vou dar prioridade no arquiteto, que é o que me dá mais retorno, é o 80-20, mas eu tenho empilhado aqui. Tenho toda a segunda etapa já. Tá. Também. Nossos negócios são bem parecidos. No meu caso, quando é indicação, a conversão é altíssima. A gente acaba entrando muitas vezes com um construtor. Então, quando o construtor faz, a gente consegue entrar com um showroom ou entrar com um apartamento modelo, a nossa qualificação já, a nossa conversão é muito alta, porque já está ali, né, a prova da entrega. Então, hoje o nosso maior conversão é na indicação do corretor e também é de arquiteto e parceiros. Tá, legal. O teu também empilhar ou um só? Eu concordo total com o Felipe, eu acho que a gente não pode botar os ovos numa cesta só. Por mais que tá funcionando, mas ele funciona até um certo ponto, né? Aqui eu acho que tu investe em tráfego. Nos últimos 2 meses eu acho que teve uma percepção de como o tráfego pago caiu, né? Nossa, bastante. Muito, né? Em vários negócios. Mais caro, mais ruim de acertar. Mais caro, quantidade menor. Então, assim, eu vejo que várias empresas investem só no digital. É um problema, é um perigo.
né? Tu fica refém de uma única captação, né? E isso é um problema. Então, quanto mais tu conseguir dividir, né, esse risco e ter mais canais de aquisição é importante. Eu acho que essa capilarização é importante, né? Tem um pouquinho do arquiteto, tem um pouco da indicação, tem um pouco do estar na rua, tem um pouco do digital. Isso aí faz parte até do livro que eu escrevi, que é Branding e Movimento. Eu falo sobre esse movimento de vida que a gente faz. Cara, como é que a gente pode unir a parte que é técnica, ou a parte de gestão mesmo, com os movimentos que a gente faz? Tipo, tá no podcast é um movimento de ganho de autoridade, percepção de valor em relação ao negócio de vocês e geração de negócio. É isso, mas tem muito empresário. Ah, não, cara, vou fazer do meu jeitinho aqui. É só o anúncio pago e deu. Eu não tô em lugar nenhum, não converso com ninguém, não saio da porta lá da minha salinha e pronto. Então, fazer um bom movimento de marca é isso, né, cara? Estar no lugar certo, pensando, cara, onde é que meu cliente vai estar que eu posso estar também, sendo não interesseiro, mas interessante a ponto de realmente prestar um serviço de qualidade para ele. Algo nesse Eu sentido. tenho até um exemplo prático que foram as feiras presenciais, né? Tipo, feiras da nossa região, de construção civil. A gente, por um certo tempo, 2017, 18, 19, tinha grandes resultados nessas feiras. Elas traziam uma boa rentabilidade. Nos últimos 2 anos que a gente participou, 3 anos, o resultado já caiu drasticamente. Então, se eu tenho esse conceito, não, feira funciona, eu não meço esse resultado, eu vou estar até hoje investindo em feira. E isso, mudança de consumo mesmo? A Com forma? certeza. O Mudança de meu consumo. produto, com certeza. Mudança de Né? consumo. O meu também. Eu já participei de algumas feiras e eu também... E aí, mais concorrência, então tu chega numa feira, tem 10 empresas do mesmo segmento, e aí vira um leilão, aí conforme tu se posiciona, eu acho que nós 3 aqui, né, se posiciona com um produto mais premium, então não faz sentido estar lá no meio daquele leilão de E preço. o investimento para estar numa feira é um pouco alto, Bem e alto. a taxa de retorno sobre aquilo que tu investiu às vezes não Energia compensa, né? de estar na feira, porque envolve antes de montagem, depois E desmontagem e todo o time no momento do evento. Né? E um boom operacional muito gigante pós-evento e no evento em si. Gigante. Tá, boa, cara. Legal. Tá, assim, eu quero... Tá, a gente pegou a etapa de entrada, né? O cliente chegou agora, vamos pra fase 2. Cara, vocês SDR, vocês mesmos estão na rua, tem um time comercial, o cara aquece e já vende, o cara primeiro tem que fazer projeto. Como é que é essa venda de vocês? O meu eu estou na rua, né? Então, mas eu estou mudando a estrutura. Nossa estrutura agora está tendo um time de vendas interno. Então, o objetivo desse time interno é captar esses clientes, deixar ele aquecido e botar na mão de especialista, que nesse caso é eu e mais uma pessoa no vendas, né? Então, esse é um layout que tu entende que é bom para esse modelo de mais consultivo. Esse, na verdade, é o último layout que nós estamos testando na empresa, né? Então, já testei vários modelos, tem um monte de gente na rua, tem um monte de gente dentro, tem só telefone, então todo mundo faz de tudo um pouco, a gente entendeu que isso não dá certo. Então, o cliente fica um pouco confuso, né? Então, eu consigo captar o cliente, trago ele para dentro, faço o aquecimento dele, vejo todas as necessidades que ele entende fazer parte para ele, e aí eu parto para o time de especialistas, que daí eu reduzi a 2 pessoas. Então, essas 2 pessoas entendem muito do assunto e elas conseguem tranquilamente passar essa verdade para o cliente e convencer ele de que aquilo faz sentido para ele. Então, é uma estratégia que, no meu negócio, é o que está dando certo agora. Legal, né? pô. No meu caso, o comercial, ele vem um tempo funcionando, daqui a pouco parou, né? Ou deu uma queda na venda, não, vamos ter que usar outras estratégias, vamos ter que mudar. Então, a gente começa a testar novas metodologias. Hoje, atualmente, a gente recebeu o lead, ou recebeu a indicação, cadastra, faz esse pré-briefing ali, e daí, de acordo com a evolução, ele é qualificado para uma pessoa ou para outro do time, onde segue com a evolução. A gente adicionou mais uma etapa agora nessa pré-qualificação para poder ter mais resultado na venda. Legal. Teu. No meu eu tenho uma estrutura de CRM, então a gente trabalha com 2 SDRs e um BDR. O SDR faz a prospecção. Explica pra turma o que faz cada um. Vamos lá, na prática, né? O SDR ele recebe o lead, então ele trabalha, faz parte do inbound, né? Ele trabalha em cima de uma base de leads que vieram através de tráfego pago, né? E o BDR ele já faz um trabalho oposto, ele não tem base para trabalhar, ele prospecta ativamente, né? E o objetivo tanto do SDR quanto do BDR é gerar volume de negócio para levarem para os closers, né? Que daí eu tenho 15, 16 representantes na rua. É o vendedor, é o cara que vai fechar o negócio. Isso, um vendedor externo, um representante comercial, né? Hoje a gente tem 16. E aí os representantes comerciais recebem essa indicação, mas essa indicação a gente sempre fala que é a cereja do bolo. Ele não é o que paga a conta dele do dia a dia, né? Ele precisa de fato prospectar, gerar volume de negócio. E aí toda essa prospecção entra para o CRM,
passa por todas as etapas lá dentro, então solicitação de orçamento, vai para a engenharia faz o orçamento, entrega dentro do CRM, do CRM ela apresenta para o cliente, do CRM eu gero um link, se o cliente abrir a proposta eu gero um aviso que ele acabou de abrir a proposta. Caraca. Então isso é muito legal porque é uma sacada relativamente simples, mas que pode gerar conversão. Por exemplo, eu apresentei uma proposta na quinta-feira, meu vendedor. E aí chega sábado à noite, o cliente recebeu um aviso que o cliente abriu a proposta. Aí o cara chega, bota a mão no celular, lembrei de ti agora. Coincidência, né? Então isso gera uma oportunidade a mais, né? Não, tem muito daí no digital, né? Fala do digital que é diferente de vocês, mas o cara clica na LP, na hora cai no BDR lá, o cara já, pô, cara, e aí, não sei o quê, recebi teus dados aqui, me conta um pouquinho mais. Pô, nível de consciência alto, né? Que chegou por uma boa estratégia. Eu já fechei negócios assim, de software. Pô, que legal, de entrar no site, de clicar na LP e não dar 2 minutos e alguém me ligar. Não tem como, cara. Tá muito na emoção, muito quente, né? E aí entra por esse processo CRM, o fluxo todo ali dentro. Se fechou, já cai no administrativo, fatura, boleta, contrato. E se não fechou, aí vai para uma base e aí tu vai trabalhando do remarketing. Entender se o cara é um follow-up, se o cara é um lead mais para frente, se o cara não quer. E aí trabalha essa base e essa base ela é muito valiosa, né? Porque às vezes tu faz campanhas específicas para essa base, né? Hoje a gente tem lá uma base de 15 mil não clientes. Pô, é uma base muito rica, porque aí eu faço um evento digital. Agora eu tenho a campanha, a Black, por exemplo, do ano passado. A gente trabalhou em cima de uma base fria e conseguimos uma conversão gigantesca. Trabalhando em cima de base. Pô, isso é muito bom, tá? Galera, não se atenta. Cara, não, o vendedor geralmente, né? Não, quero mais cliente. Meu marketing não tá trazendo cliente. Cliente. Olha lá, tem 15 mil clientes, cara. Pô, quais são as boas oportunidades que a gente pode tirar dessa lista de 15 mil clientes? Porque às vezes não é lead novo, às vezes é tratar bem o lead. Eu passei por isso semana passada, tá? Tô falando com a minha SDR/BDR faz junto ali pra mim. E, cara, volume. 600, 700 pessoas todos os meses e tal, e pouca qualidade. Falei, não quero 700 pessoas. Cara, eu quero 50 pessoas. Mas dessas 50, construir uma boa conversa, ter um bom relacionamento, entender de fato se a gente pode ajudar ou não, né? Quais são as oportunidades que a gente passou, que daí para isso serve o CRM, né? Sim. Se o cliente falou assim, cara, eu não quero comprar agora, eu quero comprar daqui 20 dias. Não, daqui 20 dias tem que estar a tarefinha lá que tem que retornar pro cara. É a oportunidade quente de negócio, a não ser que ele não diga assim, cara, eu não quero mais, eu não preciso do teu produto, ele tá fora do CRM. Beleza. Pode até botar ele lá para mandar daqui um ano uma mensagem XYZ. Mas, cara, enquanto isso, ele tá no CRM, ele é o teu cliente potencial. Ele é um cliente frio para morno, né? Sim. Que a gente chama. Então, em algum momento, eu aqueço ele. A não ser que ele me diga não. Boa. Quer complementar mais alguma coisa? O bicho deu um processo bom aqui para nós, hein? E só complementar essa questão de leads, aí um canal só, eu compartilhar a questão dos leads. Nós tivemos um problema no Google Merchant. Nós ficamos quase 30 dias sem produtos anunciados na parte de móvel solto, né? Então, deu problema, o Google a cada 14 dias ali faz a validação e 3 leads por dia, sem produto para anunciar, não aparecendo. Então, a gente começou a trabalhar na base e eu sempre recebia as indicações, não, trabalha na base, vamos trabalhar na base. E às vezes a gente demora um pouquinho para tomar a decisão, né? E a gente começou a buscar ali, a conversão, claro, não foi a mesma, né, que a gente esperava, mas a conversão com clientes da base, ela aumentou consideravelmente, porque a gente começou a olhar diferente para a base. O custo de aquisição zero, já tá lá. Zero, já tá lá. Boa. E assim, cara, tem alguém exatamente agora que tá comprando agora o teu produto. E esse é o negócio. Ou ele tem que te achar, ou tu tens que achar esse cliente. Tem alguém precisando, fit, né? Agora. Não, exatamente. 200 e poucos milhões de pessoas no país. Agora tem alguém comprando e consumindo teu produto. E às vezes o cara fica assim, cozinha, não, isso aqui não dou muita importância, deixa, eu vou pro próximo. Pô, o cara tá comprando, o cara tá ali. Como é que eu posso ser mais eficiente nesse quesito? E uma das coisas também que da venda complexa e consultiva, que eu acredito que não muda de uma venda simples, é que, cara, venda é venda e venda é matemática, né? E venda é funil. Então, quanto mais tu enche esse funil, mais tu vai vender. Uma coisa bacana até de analisar, que hoje a gente vê muito, é não cobrar por venda, é cobrar por volume de negócio, volume de proposta. Porque como assim? A gente não cobra vendedor por venda, a gente cobra vendedor por volume de negócio, volume de oportunidade. Por quê? Porque a venda é uma consequência da proposta, da oportunidade. Se eu tenho um vendedor que tem uma taxa de conversão de 10%, eu sei que se ele botar 1 milhão de proposta para dentro, ele vai fechar 100 mil. E a venda é uma consequência. Eu não posso cobrar ele da venda, porque pode ter acontecido um fato naquele mês que o cliente não conseguiu financiar, não aprovou algo, mudou alguma coisa. Mas se ele me entregar todo mês 1 milhão de proposta,
a chance de ele vender 100 mil por mês é muito grande. Boa. Né, Pô, então- sensacional isso aí. E isso, seja em venda complexa ou, enfim, qualquer tipo de venda, é matemática, é funil, não adianta. Só que isso tu eleva o nível de percepção e conhecimento dos teus vendedores, né? Porque todo mundo, às vezes, não está focado nessa Que é a lógica, grande dor de todo né? vendedor. Exatamente. Fazer prospecção, gerar volume de negócio. Volume de negócio. Pô, excelente aí, cara. Até a gente pode entrar agora em inteligência do negócio mesmo. Dois pontos que eu quero levantar aqui com vocês. Quais são as métricas que vocês acompanham lá? As principais, assim, que vocês lembrarem, que é importante para o empresário que está assistindo a gente, ou a empresária que eles precisam avaliar também. Cara, a maioria, na verdade, cara, é entrada e saída. Essa é a bagunça do Brasil, do empreendedor, do empresário. Cara, eu vendi 100 mil, paguei 90, sobrou 10 e deu. Não, mas peraí, o que eu preciso analisar quanto gestor, quanto dono do negócio, cara, os meus vendedores, o meu SDR, o meu seller, o meu SDR, o meu BDR, o meu closer, quais são as métricas que vocês utilizam hoje aí? Eu vou começar assim, eu acho que o processo de vendas é um processo que muita gente acha que o vendedor é o cara que não teve profissão, mas na verdade o vendedor é o cara que precisa de mais inteligência, né? Seja inteligência de venda, seja inteligência emocional, porque vai ter meses que tu vai dizer, cara, eu bati em 10 portas e 11 fecharam, não consegui fazer nada, né? No entanto, a gente sabe, como tu falou, né, Márcio, tem pessoas com um ticket altíssimo vendendo. E por que às vezes um ticket baixo não vende praticamente nada, né? Então, as taxas de conversão no Brasil aí é em torno de 1, 2%. As vendas consultivas podem chegar de 10% a 20%, 25%, que seria a nossa área, né? De volume. De volume. É a média de varejão. Chegou 10, tu fecha 2 clientes, tipo isso. Varejão é isso aí. Tá. A venda de produto, eu vou vender um telefone. A cada 10 que chega, 1 ou 2% fecha. São taxas, né? São índices que a gente acompanha. As vendas consultivas, que é a nossa, eu posso chegar até 30%, dependendo do meu tipo de negócio. Então, assim, eu tenho que ter vendedores altamente preparados para entender que não é só entregar um produto, e sim entregar um diferencial para o cliente, né? No meu caso... E que métricas que tu avalia do lado de dentro aí, do teu time de venda, assim? Hoje o meu time é volume de contato, de ligação. Ligação. Eu sigo a mesma linha dele. Quanto mais eu ligar, maior é a minha taxa de conversão. Mas vamos lá. O cara tem 100 ligação para fazer por dia, sei lá. Uhum. Dessa aqui, tu sabe que ele tem que tirar 20. Ele vai fechar De 20 ele tem que fechar 1. É tipo isso? É isso aí. Essa A cada 100 que chega, tu vai ali no final, 2, 3, é aquele cara que vai dizer, é isso que eu quero e vão fechar negócio. Só que nós temos outro fator que é o tempo, né? Por exemplo, o meu produto, eu não ligo hoje para fechar hoje. Às vezes eu estou em negociação com o cliente 1 mês, 2, 3, 12 meses, 14 meses. Não, fluxo de pagamento, comissão, não vamos entrar nisso aí. Exatamente. Não, Então, assim, tem que chamar o Matheus ligado. Tem outras métricas que a gente precisa calcular nesse tempo todo, que daí a eficiência da tua equipe, não só de vendas, mas de produção, para te conseguir colocar mais lead para dentro, a tua qualidade da entrega. Então, tem outras métricas que tu precisa acompanhar, né? Mas, tipo assim, ó, tem um projeto, o cara tem lá ticket médio, ele avalia isso ou não, no teu caso. Cara, é o projeto, eu recebi, não tem como eu querer cobrar 100 do cara se a casa comporta 30 de projeto. Então, na verdade, avalia tudo isso na verdade, existe o brief que ele falou, né? No entanto, eu não posso, não é um brief que o cliente que tem uma casa de 400 mil eu não orço, não existe isso. Mas, obviamente, que o cara que tem uma casa de 2 milhões, eu já sei aonde ele pode chegar. Tá. Então, assim, eu sei que eu posso oferecer um cinema, eu sei que eu posso oferecer uma tecnologia diferenciada, porque o projeto então, dele comporta, né? Tu analisa ticket médio frente ao investimento, e o que mais? E o volume de vendas. Volume de venda. Que faz a máquina girar, né? É exatamente por causa do tempo, né? Eu tenho esse tempo todo, esse gap para estar enchendo de lead o tempo todo, né? É difícil. Previsibilidade para frente é osso, né, não, cara? O teu, Regi, o que tu analisa lá? Eu vejo que o que mais tem feito sentido é o posicionamento de marca, para conseguir atrair um cliente mais qualificado. Mas pensando em inteligência, que métrica tu avalia isso? Como é que você avalia posicionamento? Um exemplo, chega 5 leads de projetos que a gente... Esses são clientes que, como a gente está falando, tem uma casa que um produto, ou busca um produto que não é compatível com a gente. Então, às vezes, o nosso problema está na captação. Então, a captação desse cliente correta. Então, a gente avalia isso. Agora, tem aquele que se qualificou naquelas pré-condições que a gente estabelece. A nossa conversão ele é bem alta. Esse aí chega em torno de 30%, de 28% a 30%. Mas acontece de chegar muito antes dessas duas etapas que eu falei, que é o pré-briefing e o briefing. Ali, né, naquele primeiro, a gente faz um filtro, depois ainda passa para um segundo filtro. Então, tipo assim, as tuas métricas são, tu analisa o briefing, do briefing tu tens um ticket médio também, tu avalia o quanto que ele pode investir ali dentro da realidade do projeto que tu recebeu,
e depois a métrica de volume versus fechamento. Isso, daí ali para frente ele vai para o time de projeto. Então, esse que se qualificou para o time de projeto, a conversão é alta. Entendeu? É. Até ali que tá. São quantos níveis o teu, então? Então é briefing, é um. Pré-briefing, né? E o Pré-briefing. briefing. São 2, então. São dois Depois vem níveis, pro depois projeto. Aí o projeto já começa a melhorar a métrica. Não, ali para frente é quase 30%. Ele te paga Conversão. projeto ou não? Não. No etapa de projeto ainda não. Não. Pode ser que tu não feche, então. Pode ser que não feche. Eu uso o projeto como um gatilho, né? Eu dou para ficar aquela sensação de gratidão. Opa, eu vou fazer com ele agora porque ele me ajudou nessa etapa. Então, às vezes, eu uso como uma moeda de troca. Eu tento mudar isso. Projeto sem compromisso não existe. Eu odeio essa palavra. Orçamento sem compromisso. Eu sempre falo, tem um compromisso. É isso que eu te digo. Às vezes, o cliente não se qualifica para a segunda etapa porque ele não dá atenção, ele não responde, ele não vai numa reunião. Então, esse cliente a gente já desqualifica ele, porque se ele não está disposto no início do processo a passar essas informações, vai ficar muito difícil seguir com ele a venda. Então, pô, isso aí é um caso da não mexer no negócio. E aí, tipo assim, então, quer dizer, o cara ele não se enquadrou muito no teu processo. Tu meio, cara, esse aqui então não é perfil de cliente ideal, ou meio que tu não tenta então encaixar. Porque assim, tem perfil, né? Pessoas compram o mesmo produto de formatos diferentes. Tem muito isso, tá? Em venda. E assim, cara, então às vezes eu preciso, quanto empresa, também olhar assim, cara, eu preciso jogar um pouco o jogo do meu cliente, desde que eu não perca eficiência operacional aqui para que eu não diminua a margem de lucro. Porque senão também não é interessante, né? Eu me encaixo ao cliente, eu perco eficiência, perco margem de lucro. Não é a nossa ideia aqui. Mas como que eu faço também para não perder essa oportunidade do cara? Pô, ele não quer se encaixar, ele não quer mexer um briefing. Ele nem sabe, sei lá, uma pessoa de mais idade, é um cara que ele não quer preencher e pronto, ele não tá nem aí, ele só quer que tu resolva o lado dele. Tem muito disso, né? Aí isso aí pra vocês é feeling, isso vira processo. Como é que vocês tocam o negócio hoje de vocês? Falando de indicador, né? Tu não respondeu. Boa. O que começo? Daí falando só de vendas, né? Não falando de outras áreas. Não, pelo amor de Deus, senão eu vou longe. Vamos longe. Comissão e... Indicador de vendas. A gente analisa bastante a questão de volume de negócio, volume de propostas, né? De cada vendedor, total e individual. E isso diariamente e semanal. Por quê? Não adianta eu chegar dia 31 do mês, dia 30, e dizer que eu não vou bater a meta. Né? Então, a gente tenta analisar isso pelo menos diariamente e no máximo semanalmente. Porque se eu ver que na primeira semana eu já estou com baixo volume de proposta, a gente vai ter que fazer alguma ação. Motivar o pessoal, tem que ir mais para a rua, tem que tentar alguma ação diferente, fazer uma campanha diferente, não sei. Né? Mas tem que pensar em algo diferente, porque senão está dando sinais que a empresa não vai bater a meta. Né? A gente não vai conseguir chegar no final do mês com objetivo. Essa eu acho que é o principal indicador do setor comercial. Aí depois a gente analisa ticket médio, que é importante, ticket médio de tamanho de projeto também, não só em valor, mas em potência de projeto. Comissão de vendedor é um indicador muito importante, porque eu tenho 16 vendedores, e olhar a comissão, não os que estão vendendo, porque tu está vendendo, tu tá show de bola, mas os que não estão vendendo, por que não estão vendendo? Então é aquele cara que tu tem que, às vezes, lá, pô, cara, o que tá faltando para ti, né? Tentar fazer alguma coisa a mais, né? O que está vendendo, com certeza, né? Parabenizar e tal, mas também o que não está vendendo, né? Então, a comissão fala muito do teu time. Pô, eu tenho ali... E, geralmente, no time comercial, tu vai ter ali os 30%. Os estrelinhas o Pareto ali, né? 80-20. O 20% que tem uma performance muito boa e os outros 80% que não tem uma performance tão boa. Né? E o grande desafio nosso da gestão, do empresário, é tentar fazer que todos tenham a mesma performance. Eu acredito, já cheguei à conclusão que é impossível, né? Mas a gente sempre tenta melhorar isso, né? Boa. Oi, do que eu fiz antes, é feeling ou é processo, ou joga o jogo? Eu acho que mais pessoal, né? É uma mistura disso tudo. Uma mistura dos dois. Eu acho que é o comportamento do cliente com o feeling. Tá, legal. Boa. É uma estratégia, né? Até eu tenho um exemplo que por muito tempo a gente tentou se posicionar com uma linha de produtos super premium. Só que no final das contas, a gente é um mercado emergente. Eu não posso me basear que o meu mercado é igual ao mercado americano. Não é. Meu mercado é igual ao mercado da Índia, o mercado da África do Sul. Então, eu não tenho como empurrar um produto de ticket alto achando que todos vão comprar isso. Não vão. E a gente optou, né? Foi uma estratégia para também não perder tantas vendas. A gente optou em ter uma linha standard, uma linha de entrada. Né? Claro, com um mínimo de qualidade que a gente entende que é o básico ali, né? Que já está acima da média do mercado,
mas também para pegar esse ticket de... Atender uma demanda que já tem, né? que já e que se não tem, atender, alguém vai atender alguém e vai tá no atender. teu mercado. Exatamente. A gente usa, como a gente tem um nicho muito grande de produto, então a gente não precisa fazer a seleção tão assertiva como vocês, né? Então eu consigo atender o cliente desde um alarme, que é algo simples e barato, até algo complexo como uma automação, aspiração e lá. Então assim, às vezes eu entro no cliente por um alarme e saio do cliente com um orçamento de som, de um monte de tecnologia. Então eu consigo fazer esse briefing meio que em loco, sabe? Não, teve um rápido que tu me contou, né? Que tu vendeu acho que pro filho, aí o pai foi lá, olhou, gostei, Não, quero também, quero igual. É isso aí. Então, às vezes tu mira num e acerta em dois, né? Ou às vezes tu vai para um orçamento barato e tu acaba saindo com uma complexidade bem bacana. E assim, o cliente, muitas vezes, o que tu vende, ele não dá valor pelo aquilo. E tu não vai mudar a opinião dele. E é muito importante entender isso. Eu tenho um exemplo muito bacana que é o seguinte. A gente vendeu para um empresário lá na região de Florianópolis uma casa, um milionário. Ele vendeu uma empresa dele, a empresa foi vendida por quase bi. Tá? Uma empresa bem conhecida. E a gente, o consultor, né, analisou, trouxe o projeto para dentro, as fotos, a gente assim, olha, pelo carro da garagem, pelo tamanho da porta, pela arquitetura da casa, vai no melhor produto, que mais vai entregar eficiência e designer. E ele foi. O cara, não quero saber. Ele foi no mais barato. E tudo certo, beleza. Fechamos o mais barato. Entregamos. No dia que a esposa dele, a casa estava em construção, no dia que a esposa dele chegou e que viu aquele inversor na parede, ela assim, eu não quero isso daqui. Tivemos que voltar para a proposta inicial, que eram os microinversores, que é uma tecnologia mais moderna, que fica tudo lá no telhado. Então, assim, como é difícil também tentar mudar uma opinião sobre aquele produto. Às vezes é uma missão quase que impossível, não vale a pena. É mais fácil, de fato, vender o que quer comprar, porque é uma briga que não vale a pena entrar. É isso. Oh, muito bom, cara. Eu fecho essa parte agora bem rapidinho, a gente já tá indo pro final, tá? Mas assim, sobre treinamento versus processo daí. Cara, isso pra mim é difícil, assim, entender o mercado. O mercado avançou e todo mundo fala assim, não, venda é processo e deu, tem que ter um scriptzinho que ele funcione igual, ou é mais emoção, ou é mais sentimento. O público agora, nessa época que a gente tá, ele quer a tua verdade, ou é bom processo de venda, ele funciona. Como é que é isso pra vocês numa venda mais complexa? Para mim, emoção. Vou fechar em dois, né? O vendedor, vocês fazem treinamento com essa turma e depois ele tem um processo, cara, ou ele é feeling junto com motivação, junto com... Existe, assim, um processo básico de vendas, tu tem que ter, né? Eu acredito que é meio que padrão, mas no nosso caso, pelo ser um produto muito complexo e uma venda consultiva, a emoção fala mais alto, né? Talvez seja diferente desses grandes gurus de venda que vendem produtos fechados e com um único objetivo. O nosso não, né? Então, eu sou obrigado a ir lá, entender o cliente, entender a necessidade dele, fazer ele ter uma necessidade que nem ele sabe. Então, assim, não tem como eu dizer assim, isso é um script. Se o cliente disser sim, tu diz não, eu não tenho como fazer isso, entendeu? Então, eu tenho que ir lá sentir ele, sentir a família, ver o que ele gosta, e aí sim eu consegui entregar para ele talvez um produto, né? Ou uma solução. No meu caso, eu vejo que funciona muito pegar o perfil do cliente e analisar se ele é mais sinestésico, se ele é mais racional. Então, o que faz sentido, às vezes, para um sinestésico ele tocar, ele ver. O mais racional, ele quer... Às vezes, ele não está nem se importando muito com o projeto em si, mas ele quer saber se fecha a conta. E tu pergunta pro cara como é? No briefing tem. Pô, legal. Então, essa sensibilidade muda o jogo. Sabe? De o vendedor compreender. Tem lá uma pergunta mesmo, tu é mais visual, tu é mais... Não? Não, é uma composição de perguntas que chega no resultado. Que chega no resultado. Técnica de PNL. Ah, legal. Teu? Enfim, eu acho que a regra é não ter regra, né? regra. Segredo é não ter segredo, porque às vezes a gente quer uma fórmula pronta, né? E não tem. É teste, é tentar, é errar. A gente está no mercado há 10 anos. O começo, muitas coisas que a gente fazia naquele tempo funcionavam e hoje não funcionam mais. Né? Então, essa mudança de mercado também violenta, rápida. Mudança de consumo, né? Da forma de compra. A gente está agora com a nova geração na internet. A gente tem agora a mudança do público agro, onde os filhos estão assumindo as propriedades, então muda totalmente o consumo. O cara lá era apertar a mão, o filho já é mais tech e tal, já muda o jogo, então, já era. Tem que estar muito aberto e percebendo essas movimentações de mercado, né? Então, eu vejo que não tem uma regra assim. Talvez a regra
entender, né, o mercado da forma mais rápida possível, né? Tentar entender o mercado de uma forma mais eficiente e rápida possível. Então, assim, cara, é um processo mínimo para que todo mundo entenda, né? Quais são as etapas, o que precisa acontecer aqui dentro. Tipo, lá na operação Varejo Minha, eu tenho as 7 etapas de venda, né? O cliente chega, eu recepciono, eu faço a abordagem, eu faço as boas perguntas. Então, ele tem as etapas, mas nem sempre precisa ser um padrão, até porque não dá por conta da mudança de volume. É meio que isso, né? Então, existem os processos, é importante você, a empresário tá ouvindo a gente, construir esses processos, os scripts, pelo menos a parte básica, e depois, cara, entender conforme o movimento do mercado mesmo. Acho que esse é o jogo. Muito bom, gente. Pô, tá ficando bom demais esse podcast, hein? Vamos pra etapa final, assim, cara, fazer um fechamento aqui. Eu quero conselhos práticos de vocês e agora, cara, daquilo que é a verdade de vocês, assim. Qual é o conselho que vocês dão pro empresário que tá ouvindo a gente, que tá vendendo igual como vendi em 2005, 2010, o cara tá lá atrás, o cara não avançou. Qual é esse conselho aí de cada um de vocês? Meu pensamento, né? O cara que está nos conceitos de 2010, 2015, esse cara, se não se atualizar, ele vai ficar. O público está muito mais inteligente, a informação está altamente acessível, então hoje é difícil tu falar uma coisa que não tenha fundamento e tu facilmente vai ser derrubado, né? Então eu vejo que a gente precisa sim, eu uso muito isso, né? A técnica é rapport, né? Então, antes de eu ir visitar o meu cliente, eu consulto ele, eu vejo quem ele é, não através de briefing, mas sim através de uma rede social, do LinkedIn, ver o que ele gosta. É um pouco de É feeling isso aí. mesmo. O que ele gosta, o que ele quer, quem é que tem autoridade dentro da casa, para não ser contigo, se é a esposa ou se é o marido. Então, com isso, tu já consegue ali pelo Facebook, Instagram, e tu já consegue mais ou menos mapear quem é o tipo de cliente. E o meu contato com ele, quando eu chego, eu deixo o negócio para quase por último. Então, assim, eu sei qual é o assunto que ele gosta, porque eu já pesquisei. Então, se for jogo, se for tecnologia, se for política, eu tento puxar esses assuntos para deixar ele bem tranquilo, bem em paz, e aí sim a gente introduz a parte de tecnologia, que é o que a gente sabe fazer. E aí é muito cuidado, né? Como eu já conheci o cliente, então, como a informação está fácil, está acessível, o ChatGPT hoje te responde até a construção de uma casa, então eu tenho que ser muito consciente que aquele cliente eu preciso ofertar para ele aquilo que realmente ele quer e não achar que eu vou falar um monte de coisa e ele vai acatar, né? Então, assim, hoje está uma técnica, por isso que eu digo, vendas não é mais o cara que não deu certo. Eu acho que vendas hoje é o cara aquele que realmente sabe o que fazer. Tu tem que ter tua inteligência emocional para saber que tem dias que tu vai vender e tem dias que tu não vai, a tua inteligência para saber que teu cliente vai te atender mal ou bem, e tu saber que tu tem que aprender essas técnicas, o tempo todo tá te moldando, mudando para conseguir atingir as metas da empresa. Eu falei com o cara né? do varejo onde ele falou assim, cara, 10 anos atrás, abriu uma portinha do varejo lá, plaquinha bonitinha, o cara entrava, comprava, não tinha que fazer força nenhuma, cara. Hoje é outro jogo, não funciona mais assim, não é nesse formato, e aí já começa a separar, né? Os que são bons, os que fazem boa gestão, que tocam melhor o time, que tem melhor treinamento, que tem mais feeling, que de fato tá preocupado com o cliente ou aquele que quer só vender. E eu não sei para você, talvez para ti não, né? Mas o Lucas também atinge a mesma coisa. A internet é bom que trouxe informação, mas também trouxe um concorrente que é, às vezes, desleal. Porque eu vou lá, monto orçamento, digo pro cara o que fazer, ele vai na internet, pesquisa tudo e compra. Isso. Sem a venda consultiva, né? Então, isso é uma coisa que também a gente tem um concorrente muito forte, né? Global. No meu negócio, acho que a dica que eu poderia deixar é criar um ecossistema. O ecossistema, quando a gente começou fazendo projeto, fazendo a mobília. Daí hoje a gente entrega todo um ecossistema que é o apartamento pronto para rentabilizar, para o cliente alugar, para o cliente morar, para o construtor, resolver uma dor do construtor, para ele poder ter uma entrega melhor para o cliente dele. Então, a minha dica seria criar um ecossistema dentro do seu próprio negócio que siga nesse curso. A minha dica é tu comentasse de pessoas que estão lá desde Isso, 2010, 2005, né? 2010. Enfim. O mercado que está muito mais competitivo, todas as áreas, né? Independente da área, eu acho que mudou o cenário. A gente tira pelo comércio, né? Acho que o comércio, cada vez mais o comércio da praça, ele sofre muito, né? Aquele negócio de eu abrir as portas e o cliente entrar para comprar, esquece, não existe mais isso. Então a gente tem que ser muito mais ativo, né? Então a dica que eu dou é, se tá bom, não entre no comodismo, sempre pense no próximo passo, é o que tu falasse de ecossistema, né? Pô, eu tô com um canal legal, tá entrando bastante cliente aqui, mas beleza, mas qual é o próximo passo?
Qual é a próxima, qual o próximo canal que eu posso explorar, um próximo produto que eu posso estar explorando. Pô, isso tu trouxe pra gente numa reunião do Mind, né? Isso. Não precisa dar spoiler aqui, mas é encaixar mais Sim, um produto sim, que sim. já tem base. Foi né? um hot seat. Foi num hot seat. E a mesa de Mind ajudou até na resolução dessa minha dor. Então, sempre tentar pensar um passo à frente, eu acho que isso é fundamental. E, gente, se atualizar, né? Se atualizar, equipe tem que ter treinamento. O treinamento, o movimento das empresas do Brasil, globais, né? As empresas estão se tornando uma empresa de educação. Independente do que tu faz. Mas no final do dia, tu é uma empresa de educação. Tu tem que educar muito o teu time, né? Treinamento que tem que ser mensal, no mínimo. Reuniões, né? E tem que ter muito alinhamento, porque quem não fazer isso vai ficar para trás. É fato. Pô, a gente fala de vendas consultivas. Se eu não trazer meu time para dentro, não treinar, não mostrar como fazer, conhecer o produto tecnicamente para poder estar muito embasado junto com o cliente, esquece. Né? Isso cai por terra. Até tem uma profissão que ela está muito em alta hoje no mercado que não se via, que era o engenheiro de vendas. Pô, o engenheiro era aquele cara de capacete que ficava Técnico pra caramba. só na indústria. E hoje, um dos cargos mais bem pagos na área de vendas é o engenheiro de vendas. Por quê? Ele é um cara técnico, tem muito conhecimento e tem habilidades, conseguiu se desenvolver habilidades de vendas. Né? Então, é um cara com uma venda consultiva. Comunicação, perfeito. postura. Março, acho que já foi feito, mas esse é um outro podcast sobre cultura, hein? Ele Pô, falou dá, nada né? mais Não, é do fala que aí. cultura, né? Temos É, tema pra chamar o caramba Henrique aí pra aí, nós né? falar. É Pô, mas cultura. bom demais, cara. Oi, pra gente fechar assim a mensagem final de vocês, cara. Quero sacar de vocês aí assim. Cara, por que vocês. Eu sei que às vezes, sei lá, Deus mandou, vocês escolheram esse trem, mas, cara, por que vocês estão empreendendo? E deixar uma mensagem final pro empresário que tá aí, cara. É o que tá no coração de vocês. Pode ser com venda, pode ser sem venda. É a mensagem final que vocês querem. Eu não vou usar porque isso aí é de outro podcast. O cara fala, se tivesse, vai morrer amanhã, o que tu deixaria pro mundo? É meio que essa mensagem aí, para não virar clichê, não montei outra diferente. Por que vocês entraram nesse tipo? Por que vocês estão empreendendo? E qual é a mensagem que vocês deixam pro empresário ou pra empresária que tá ouvindo a gente aqui? Pra gente ir pro fechamento. Vai, Lucas. Começa ou termina? Olhe pras câmeras, as câmeras individuais. Lá pra câmera ali. Posso falar? Pode. Então, a minha mensagem nós lidamos com pessoas, então a gente sempre botar elas no centro, sejam nossos colaboradores, sejam nossos clientes e nós mesmos. Então, o meu pessoal é a satisfação em fazer, botar o cliente, a gente não criar uma casa, a gente cria um lar, onde vai acontecer muitas coisas boas, vão ser muitas coisas superadas. Então, esse é o que me move. O meu, como empresário, é primeiramente um sonho, né? É um sonho de ser empresário. E eu entendo que isso, sim, é um propósito que Deus colocou na nossa mão de, como tu falou, né, Lucas? Ensinar pessoas, educar pessoas, construir sonhos e proporcionar para os nossos colaboradores uma vida melhor e talvez um aprendizado que a gente teve, porque se nós temos um sonho de ser empresário, é porque a gente teve uma criação talvez diferente, uma oportunidade diferente, e é talvez proporcionar isso para todos que estão ao nosso redor, né? Então não adianta o empresário estar bem sucedido, quem estar abaixo dele estar numa situação um pouco diferente. Então acho que o propósito é esse, é ajudar pessoas e fazer todo mundo crescer. Bacana. O que me move é, primeiro, a inconformidade com o padrão. Então, foi isso que me fez eu empreender. Né? Eu não me via mais eu vim da área industrial, então eu não me via mais no mercado CLT. E eu vi essa necessidade, primeiramente, minha, né? Essa inconformidade. E hoje o que me move mesmo é o que você falou. Olhando para o meu negócio, né? A gente hoje tem 55 colaboradores diretos e indiretamente umas 85 pessoas. Então, é bastante vida por trás disso, né? Então, isso é muito forte. Eu acho que isso hoje é o principal fator que me move. Acho que isso é fundamental. Não é faturamento no final do dia, não é o crescimento da empresa, número de vendas. Muito legal, a gente comemora, mas o social ele é muito importante, né? O movimento que isso faz, né? Boa, turma. Então, vou fechar aqui e dizer assim, ó. Cara, se vocês têm um negócio bom, sabe que a tua empresa é boa, tem princípios, tem valores, cara, vamos expulsar os picareta do mercado. Eu digo assim, cara, o silêncio dos bons é um grande problema dessa geração. Cara, sabe que a tua empresa é boa? Pô, bora vender, vamos pra cima, vamos pensar em gestão, processo, vamos fazer o pautorar, porque se tu não entregar o teu projeto que a tua empresa é boa, cara, séria, outro picareta vai entregar, vai fazer cagada.
Então, assim, essa é a minha mensagem final, esse é um pouco da minha indignação, assim. Bora, aprendi pra caramba com os caras, o meu é simples. Eu vejo assim, cada vez mais eu vejo, pô, meu processo de venda é muito simples. Passar por... Acho que eu não vou dizer que eu não tenho capacidade, mas, cara, não gostaria de entrar numa venda complexa igual a de vocês. Então, pô, obrigado por toda a entrega, obrigado pelo tempo de vocês, cara. Vocês estão aqui um período que poderiam estar produzindo lá na empresa, mas eu tenho certeza que essa semente que vocês plantaram aqui vai dar resultado para várias outras pessoas e, como consequência, vocês vão acabar colhendo aí, tá? Então, Lucas Revisa, cara, muito obrigado. Felipe da Balt, o Regi da Vale Ambientes. Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e também lá no Instagram do Mais 21 Oficial. Tamo junto, galera. Vamos pra cima.